Depois que eu parei de esperar em Deus, a minha vida começou a andar. E calma, esse vídeo não é sobre falta de fé, é sobre maturidade espiritual. Alguma vez na sua vida você já se viu paralisado diante de alguma situação, a qual você estava esperando o agir de Deus, uma porta se abrir, algo se mover e nada aconteceu? Se sim, esse vídeo é pra você. Meu nome é Marley Moraes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse tema, ele tem uma grande importância pra mim, porque eu levei alguns anos pra compreender e transformou por completo a minha vida. Eu tenho um grande temor em trazer esse assunto e eu acredito na espera em Deus. Daquilo que é impossível ou daquilo que ainda não está no seu alcance no agora. Porém, Deus não criou o livre-arbítrio para que ele não seja usado. Quando eu terceirizo tudo para Deus, eu quero que ele usa aquilo que ele me deu, para que eu use na minha vida. Existe o papel da igreja e existe o perigo da alienação. Hoje muitas igrejas alienam as pessoas, porque ao pregar a palavra de Deus, aquela palavra passa pelo filtro humano. E esse ser humano, ele tem as suas crenças, as suas limitações, as suas frustrações. E a mesma palavra que liberta na boca errada, ela pode paralisar. Quando eu me converti aos meus 24 anos e comecei a me aproximar de Deus e a ouvir muito essa expressão, espera em Deus, por muito tempo eu ouvia as pessoas falarem que eu não podia agir sem que ele me direcionasse. Eu não podia fazer nada sem que ele abrisse uma nova porta. Eu ouvia muito, se Deus abre a porta, é ele que fecha. E na época eu estava dentro de um emprego que eu sofria muito. Eu comecei a ter crises de enxaqueca, eu tinha um torcicolo que travava o meu pescoço em determinada época do ano, quando era muita pressão, e eu precisava usar aquele colar. Eu cheguei a tomar um remédio muito forte pra dor, de eu ficar travada e ter que ficar 3 dias com aquele colar sem conseguir me mexer, só chorando de dor. Quando eu ia buscar alguma orientação, algum conselho na igreja, as pessoas sempre falavam: não meta os pés pelas mãos, espera Deus falar, espera Deus agir, Deus que tem que abrir a porta, só Deus pode mover, não faça pelas suas mãos porque senão você vai se arrepender. Eu ouvi até que se eu chegasse no céu e Deus ia me abrir uma janela e mostrar tudo que eu teria vivido, caso eu tivesse esperado nele, mas se eu tomasse uma atitude por mim, eu perderia tudo aquilo. E eu vivia completamente amedrontada por essas palavras, com medo de tomar qualquer atitude e sair do centro da vontade de Deus. E aí eu te pergunto, Deus fez o ser humano para sofrer? Não. Porque está muito claro na palavra que Jesus foi o último cordeiro a ser sacrificado. Ele pagou por todos os nossos pecados com um preço de sangue. E o véu se rasgou quando ele cumpriu o projeto da morte de cruz. E esse véu que se rasgou me deu acesso direto ao Pai. Eu não preciso mais de um monte X, Y, Z para falar com Deus. Eu falei com Deus antes de começar a gravar esse vídeo. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tá passando por um caos, por uma dor, por uma estagnação, se você se sente perdido, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas Deus, Ele está do nosso lado. Ele está no nosso time. Ele quer nos fazer felizes. Nós, seres humanos, estamos vulneráveis porque fazemos parte desse mundo. E a palavra fala, o mundo jaz do maligno. Então as coisas difíceis, as coisas ruins, elas acontecem, infelizmente. Mas elas não são um projeto de Deus. Para isso nós precisamos de quê? Passar pela renovação da nossa mente, está escrito na Bíblia. Se você passar pela renovação da sua mente, você vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Não tem como sair coisas boas de Deus e coisas ruins de Deus. Ele é bom o tempo inteiro. Então, quando você está vivendo uma situação ruim, Deus quer que você saia dela o mais rápido possível. E como todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus,
Isso vai cooperar pro seu bem, você não entende agora, mas daqui a pouco vai entender, as coisas vão fazer sentido. Uma vez eu li algo que mudou a minha visão, que foi um escritor americano, escreveu um livro, e uma parte desse livro fala sobre a vontade de Deus ser igual um estacionamento. Dentro do estacionamento é a vontade de Deus. Está fora desse estacionamento não faz parte dos planos de Deus para sua vida. E aí você entrou com o carro no estacionamento e não importa em qual vaga você vai parar. Se vai ser do lado direito, do lado esquerdo, na parte coberta, na parte descoberta, mas você está dentro da vontade dele. Aonde você vai parar ali, a escolha é sua. Você pode e deve orar para que Deus abençoe seus planos, para que Deus te dê discernimento, com toda certeza. Mas não tem como você abrir mão das suas escolhas e principalmente abrir mão das ações que você precisa tomar na sua vida. E o mais assustador dessa história é que eu passei 3 anos e 7 meses presa numa situação a qual me adoecia, a qual eu me tremia inteira no meu corpo porque eu não me sentia confortável no lugar que eu estava. Quando eu saí desse trabalho, sabe com o que eu fui trabalhar? De Uber. Eu dirigi Uber por 1 ano, porque eu não saí com nenhum plano, eu não saí com nenhuma porta incrível aberta, eu simplesmente entendi que Deus não ia tomar a decisão por mim de sair de um lugar que estava me fazendo mal. Ele me sustentou enquanto eu estive lá. Ele estava comigo enquanto eu estive lá. Mas eu tenho certeza que Deus se alegrou no dia que eu consegui sair e entender que para minha vida andar, eu precisava parar de esperar e começar a agir. Por curiosidade, quando eu fui trabalhar de Uber, eu não fiquei esperando em Deus para que essa porta abrisse. Eu simplesmente, por necessidade, eu comecei a agir. Fui lá, tirei o EAR, me inscrevi no aplicativo, liguei e comecei a trabalhar. E eu lembro que em alguns momentos eu comecei a sentir medo, porque eu me sentia vulnerável. Ai, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu tô aqui sozinha. Eu comecei a questionar a Deus. Deus, eu fiquei tantos anos esperando por uma porta aberta e nada aconteceu na minha vida, e agora eu tô aqui sentindo medo numa situação onde pode acontecer alguma coisa comigo. Naquela semana eu fui num luau, nós estávamos tocando louvores e um pastor que é profeta, ele falou assim: minha filha, você tem questionado a proteção de Deus na sua vida, mas ele manda te falar que onde quer que você vá, ele está com você. E a partir daquele dia, nunca mais eu dirigi com medo. Gente, isso prova tudo que eu estou falando nesse vídeo. Eu não precisei esperar em Deus para tomar uma atitude que estava dentro dos princípios bíblicos. Nada do que eu estava fazendo feria o caráter de Deus ou me trazia algum prejuízo. E Deus mostrou que Ele estava comigo. E depois que eu fiquei 1 ano dirigindo Uber, eu permaneci em oração. Só que dessa vez, fazendo a minha parte. Orava e agia, orava e agia. E a minha vida começou a andar. Eu entrei para um trabalho que eu queria na época. Depois de 2 anos me levou para onde eu estou hoje, que é um lugar exatamente como eu escrevi, como eu orei. E no meu último vídeo nesse canal, eu explico exatamente o que eu fiz para chegar onde eu tô hoje. Deus te criou. Ele está dentro de você. Ele te deu inteligência. Você pode buscar nele sabedoria. A palavra fala que sabedoria é algo que a gente, quanto mais buscar, mais vamos ter. Com Deus, a sabedoria é livre. Pode pedir, pedir, pedir. Ele vai te dar, e te dar, e te dar. Livre demanda de sabedoria. Você pode e deve orar, algo que eu gosto muito de orar, por discernimento. Mas Deus não vai tomar decisões práticas na sua vida e fazer as coisas pra você. Eu estava conversando com uma colega na academia e ela disse: eu preciso trabalhar, eu tô sem dinheiro, eu tô dependendo dos meus pais, mas meu sonho é ser militar. E eu falei: ok. E eu estou orando e esperando em Deus. Falei: ok. E quando que você vai
poder, né, entrar. E ela, tem que ter a idade tal, vai precisar de um curso tal, eu não tenho dinheiro pra fazer o curso e que não sei o que. Eu olhei pra ela e falei assim, eu já estive nesse lugar de medo de agir, com medo de sair da vontade de Deus, porque eu tenho que esperar pra que a porta escancare e que eu entre. E eu ficava fantasiando aquela situação, aquele cenário incrível e perfeito na minha cabeça. Porque eu estava alienada. E ela estava alienada e eu falei assim, aqui, posso te falar uma coisa? Ela falou, claro. Eu falei assim, leva os seus currículos pro lugar que seu coração sente paz e o primeiro lugar que abrir a porta pra você, você entra. Vai ganhar seu salário mínimo que seja, mas comece a se movimentar. Com dinheiro você faz o seu curso, você forma, você passa, você faz o que for, mas isso vai te tirar da estagnação, da falta de dinheiro, da depressão. Ela estava deprimida. Ela estava em depressão. E aí, passou uma semana, gente. Ela chegou na academia, ela veio sorrindo ao meu encontro. Ela falou assim, eu tenho uma coisa pra te contar. Comecei no meu primeiro emprego. E eu tô muito feliz, ganhei meu uniforme, todo mundo me recebeu bem. E assim, ela começou a ter o dinheiro dela, comprar as coisas dela e ter mais autonomia pra, assim, viver aquilo que era sonho dela dentro da vontade de Deus, dentro do estacionamento. Ela ganhou tempo pra ela respirar, pra ela desfocar na ociosidade, na falta de dinheiro, na dificuldade do relacionamento com os pais. E a vida dela começou a fluir. Recente eu vi até ela no Instagram, que ela tava postando que ela acho que tá experimentando vestir de noiva, que vai casar. Então assim, a vida dela andou. E gente, não foi perfeita. Eu lembro que em outros momentos eu encontrava com ela na academia, eu falava, e aí, como que tá? Ela falou assim, hoje eu tive um problema com a minha chefe. Eu falei assim, é assim mesmo. Bom que você tá aprendendo agora como que acontece as coisas aqui fora no mundo. É isso mesmo. E eu falei pra ela, não esqueça, seja a paz o seu juiz. Se você parar de sentir paz, é porque provavelmente Deus já está te incomodando para que você se movimente para outro lugar. Fique sempre atenta à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com o pastor, ele fala com o padre, ele fala comigo, ele fala com você. Nós precisamos buscar discernimento da voz dele. Nós precisamos entender que a paz, ela nos direciona, ela nos dá livramento. Em nenhum momento Deus nos desampara. Ele prometeu estar com a gente até o fim. Você usa o seu livre-arbítrio, você está fazendo isso e Deus está com você. Se você fizer uma escolha ruim, Ele vai ser Deus para te mostrar, para te dar o discernimento, para te guiar, para fazer com que aquilo coopere para o seu bem. Na hora que você fizer uma escolha boa, Ele também vai estar do seu lado, Ele também vai te dar discernimento para continuar evoluindo, crescendo. A vida, nós somos vulneráveis. E todos nós podemos passar por escolhas boas e por escolhas não tão boas. Faz parte da vida. A gente não pode ficar com medo das consequências das nossas próprias escolhas e por isso não escolher nada e ficar com a vida completamente estagnada. A espera em Deus, ela é para livramentos, ela é para libertação, ela é para milagres, ela é para coisas fora do controle do ser humano. Se não tá no seu controle hoje, se só dá pra viver ano que vem, se só dá pra viver isso que você quer, espere em Deus. Espere em Deus. Espera com fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas esperam em Deus. Mas aquilo que tá no seu controle agora, faça. É mandar um currículo, é fazer uma especialização, é fazer uma pós, é estudar para um concurso, é empreender, é viver uma transição de carreira aos poucos. Tenha sabedoria. Faça as coisas com calma. Não meta os pés pelas mãos, que é o que eu já ouvi lá antes da minha vida alienada. Mas é para que você não saia fazendo coisas de forma burra. Busque ser inteligente, mas não abra mão de usar aquilo que Deus criou para você usar, que é o seu livre-arbítrio. A nossa ação, ela tem a ver com trabalho, com tomadas de decisões diárias, o nosso movimento, as responsabilidades. Lembre-se sempre de estar dentro do estacionamento. Marley, o que é estar fora do estacionamento, né? O que é a vontade de Deus, o que não é? O dentro do estacionamento. É aquilo que está condizente com o caráter de Deus.
aquilo que não fere os ensinamentos bíblicos, aquilo que não fere os princípios bíblicos. Pedir demissão de um emprego fere os princípios bíblicos? Não. Agora, pedir demissão de um emprego, sair brigado, com a porta fechada, desonrando aquela pessoa que te honrou, que abriu a porta para você um dia, isso fere os princípios bíblicos. Honra a quem tem honra. Você pode não concordar com a conduta daquela pessoa, mas você esteve lá, você recebeu o seu salário, você viveu parte da sua vida ali. E com o que você ganhou ali, você construiu algumas coisas na sua vida. É parte da sua história. E você é parte da história daquela empresa. Às vezes, Deus não está em silêncio. Ele já respondeu e só tá faltando você se mover. Deus continua sendo Deus. Mas eu parei de usar Deus para não viver. Se esse vídeo falou com você e você conhece alguém que precisa esperar menos e se movimentar mais, compartilha com ela. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu curtir e até o próximo vídeo.